Boa tarde, 12 de maio. Falta um mês para o início da Copa do Mundo do Brasil. E as escolas aqui em Bauru já estão se preparando. Calendários das redes estadual e municipal serão alterados. Verba do PAC Pavimentação não é liberada pela Caixa Econômica Federal. E os moradores de Bauru ainda aguardam 1.200 quadras serem asfaltadas. A gente já mostrou várias vezes aqui no Nesp Notícias a falta de asfalto em diversos bairros da cidade. E até hoje, a esperança para resolver grande parte desse problema é o PAC Pavimentação, um empréstimo de 43 milhões de reais do governo federal para ser pago em 20 anos. Só que a verba ainda não foi aprovada pela Caixa. No Jardim Tangarás, zona leste de Bauru, todas as quadras são de terra. Cada veículo que passa levanta uma nuvem de poeira. Dona Maria mora aqui há 20 anos e coleciona promessas de que a rua dela será asfaltada. Quando chove, a gente não pode sair de casa, porque as ruas não têm condições de andar. O bairro é considerado prioridade no PAC Pavimentação. Desde o ano passado, a Prefeitura tenta a liberação de um empréstimo de 43 milhões de reais para asfaltar 800 quadras. O projeto é analisado pela Caixa Econômica Federal e também pelo Tesouro Nacional. Os moradores do Tangarás precisam de mais uma dose de paciência. A verba do PAC Pavimentação não foi liberada na semana passada, como a Prefeitura havia previsto. Agora, a Caixa Econômica Federal prorrogou para agosto o prazo para análise e aprovação dos projetos. Provavelmente não saiu porque o governo do estado e o governo federal estão aí fazendo contingenciamento, estão segurando o dinheiro, principalmente por conta aí dessa possível crise financeira no país esse ano. Ainda de acordo com o prefeito, não há garantias de que a Caixa libere todo o dinheiro solicitado. Bem, a Caixa Econômica, junto com a Secretaria do Tesouro, acabaram tirando algumas galerias maiores que estavam previstas no projeto. O projeto do PAC é basicamente pavimentação e pequenas galerias. A gente tinha galerias maiores, por exemplo, nos fundos do bairro Tangarás. Provavelmente vai haver uma redução do valor que vai acabar sendo assumido pela Prefeitura. O secretário de Obras contava com a verba agora para licitar a obra ainda no período de estiagem. A prorrogação do prazo deve atrasar o cronograma. Se aprovado no final do ano agora, a gente vai estar num período aí de chuva. Então, com certeza, pode, ao invés de 3 meses, a gente vai acabar tendo aí quase 6 meses de atraso. Aí isso aí começa a preocupar dentro da administração. Os recursos do PAC não são suficientes para concluir as 1.200 quadras de terra de Bauru. O restante virá ou do caixa da Prefeitura ou de emendas parlamentares. Essas emendas são indicações através de deputados. No caso, nós temos alguns vereadores que têm acesso a alguns deputados federais que acabam fazendo indicação. São recursos que podem demorar ainda mais do que o dinheiro do PAC. No Parque Bauru, também na Zona Leste, a previsão é de que o asfalto só saia com dinheiro das verbas parlamentares. O bairro tem mais de 30 anos, mas 3 ruas ainda não foram asfaltadas. Os moradores já cansaram de reclamar. O problema das crianças, que a minha filha mora aqui, ó, muita alergia de poeira, passa mal, sempre está com problema de respiração o tempo todo. Eu escuto a promessa, tá chegando o asfalto, tá chegando o asfalto. Nesse tempo a minha mãe faleceu sem ver o asfalto e nós continuamos sem ver o asfalto. Meu pai está aí com 68 anos e pelo jeito que eu estou vendo, é capaz do meu pai morrer e não ver o asfalto na rua porque é só promessa, promessa, promessa e mais promessa. Esfriou no fim de semana e nesta madrugada tivemos a temperatura mais fria do ano. Fez 13,2 graus, perto das 7 horas da manhã. Vamos ver então se esse friozinho continua nesta semana. As informações no boletim do IPMET. De madrugada e no início da manhã continua frio. Início da manhã vai ficar aí entre 12 e 13 graus. Mas no período da tarde a tendência já é de elevação da temperatura. Para essa semana pode aumentar um pouco a nebulosidade, mas não vai ter chuva. Chuva provavelmente só no final de semana ou começo da semana que vem.
A semana começou sem chuvas e assim deve permanecer até quarta-feira, pelo menos. Uma massa de ar seco e frio atua sobre o estado, deixando o tempo estável e as temperaturas mais baixas. Bauru segue a tendência do estado de ausência de chuva e baixas temperaturas. Agora a umidade do ar é de 57%. Os ventos sopram a apenas 2 km por hora. A mínima hoje foi de 13 graus e a máxima ficou em 26. A previsão para amanhã é de que os termômetros variem entre 16 e 27 graus. Logo depois do intervalo, você vai ver. Há um mês da Copa, escolas se preparam para mudanças no calendário. Foram abertas hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014. O prazo segue até o dia 23 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 35, mas alunos de escolas públicas ou de baixa renda estão isentos. A nota do Enem é utilizada em diversos programas, como o SISU, que oferece vagas em universidades públicas, e também no ProUni, que disponibiliza bolsa em instituições privadas. Todas as informações estão na página do Enem. Daqui a um mês começa a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil. Na primeira fase, os jogos da seleção serão no fim da tarde e a maioria durante a semana. As escolas da cidade já se programaram e vão mudar o horário das aulas para atender os jovens torcedores. Nesta escola particular de Bauru, a Copa já começou. O caderno estampa as cores do mascote. Até o dia 12 de junho, início da competição, vários conteúdos serão trabalhados com os alunos. Conhecer os times da Copa, os países, né? Conhecer o conteúdo de cada país, capital, mapa mundi. Quanto à matemática, temos as tabelas, os gols, né? Todas as disciplinas a gente pode encaixar alguma matéria sobre a Copa. A torcida pela seleção vai ser grande. Eu estou esperando a Copa, assim, com alegria, assim, pensando assim, que o Brasil pode ser o campeão. Que o Brasil possa vencer e que eles têm boa sorte, que eles podem dar que nossa confiança esteja certa. Eu gostaria uma vez assim de poder ir no estádio assistir. Mas se não der para ir para o estádio, vai ver na TV? É, na TV. Quem que você acha que vai ser o cara do Brasil na Copa? Ah, eu acho que o Neymar, né? Quando os jogos começarem, a rotina vai mudar. As aulas no período da tarde serão interrompidas mais cedo por causa das partidas da primeira fase. As escolas particulares têm autonomia para definir como fica o calendário, desde que sejam cumpridos os 200 dias letivos. Esse ano a gente não alterou o calendário em função dos Jogos da Copa do Mundo, por ser 2 jogos só dia de semana, né, e ser no finalzinho da tarde. Então, nos dias de jogos, os alunos da tarde só sairão um pouquinho mais cedo. Se o Brasil passar para a segunda fase, muda alguma coisa para vocês também? Não, também não altera porque é período de férias da escola. Nas escolas da rede municipal, o esquema vai ser o mesmo. Os alunos do período da tarde serão dispensados nos dias de jogos. Essas aulas serão compensadas. No caso da rede estadual, o calendário foi pensado levando em consideração o deslocamento de uma grande quantidade de alunos. Só aqui em Bauru são 46 mil matriculados. O primeiro semestre já começou mais cedo e as férias do meio do ano vão acompanhar as datas dos jogos da Copa. E aqui, em Bauru, as aulas param de novo no segundo semestre por 2 semanas por causa dos jogos abertos. Reorganizamos o calendário de forma que as aulas este ano, 2014, começaram em 27 de janeiro, uma semana antes do que normalmente acontece. No mês de junho e julho, nós teremos 15 dias de recesso e 15 dias de férias, o que em outros anos aconteceram no mês de julho exclusivamente. Nós antecipamos usando junho. E também nós vamos ter os jogos abertos também. Isso faz uma diferença porque em novembro teremos a parada, são 10 dias úteis, onde nós teremos uma semana em recesso e os outros 5 dias já de compensação de aulas aos sábados durante o ano, para que essas 2 semanas possam ser dedicadas aos jogos abertos e as escolas possam receber os atletas. Com as alterações, o segundo semestre ficou mais longo. A orientação da diretoria de ensino é diversificar o conteúdo para que as turmas continuem focadas nas aulas.
pensando que nós temos um ano bastante rico em termos de temas diferentes, como é o caso da Copa do Mundo acontecendo no Brasil e também nas eleições. Então, projetos voltados à Copa, voltados às eleições, sem ter nenhum prejuízo dos conteúdos, mas que isso possa, em termos de metodologia, ser pensado de maneira que o aluno se sinta motivado, se sinta interessado, traga o que acontece fora da escola para dentro da escola e que os dias transcorram aí com tranquilidade, com sucesso no processo de aprendizagem. Hoje, alunos e servidores técnicos da Unesp em Bauru paralisaram as atividades. A principal motivação dos alunos é o corte de verba das bolsas de extensão e permanência estudantil. Já no caso dos servidores técnicos administrativos que aderiram parcialmente à paralisação, a principal reivindicação é o reajuste salarial. Em nota, a assessoria de imprensa da Unesp informa que os processos de seleção para moradia, bolsas e auxílio aluguel foram modificados e que o número de bolsas de permanência estudantil da Unesp aumentou. Com relação à atual bolsa de extensão universitária, a reitoria esclarece que ela não tem caráter de permanência estudantil e é concedida sem ter como base a condição socioeconômica do aluno, mas sim o desempenho acadêmico e o envolvimento do estudante com o projeto. Sobre as reivindicações dos servidores técnico-administrativos, a reitoria informa que o processo de negociação salarial ainda está no começo e que depende de reuniões em diversos órgãos da universidade. E no próximo bloco a gente vai saber mais sobre o tema do programa Opera Mundi desta semana. O ex-inspetor da ONU, Roque Monteleone, fala sobre armas químicas. Voltamos já. O Nesp Notícias quer saber a sua opinião. No fim do mês tem virada cultural aqui na cidade. O que mais você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, artistas famosos, mais eventos nos bairros, outros tipos de atrações ou você está satisfeito com o que foi divulgado? Vote no nosso site ou então pelo controle remoto, se a sua televisão é interativa e você nos assiste pelo canal digital. Logo mais tem o programa Aula Pública Opera Mundi. E hoje o assunto em debate é a existência das armas de destruição em massa. O ex-inspetor da ONU, Roque Monteleone, adianta um pouco do tema aqui no Nesp Notícias. Olha, essa expressão armas de destruição em massa, embora seja uma expressão controvertida, ela foi definida por uma comissão da ONU logo no início dos trabalhos, em 1948, dizendo que as armas de destruição em massa são aquelas armas atômicas que tinham sido recentemente utilizadas no Japão, as armas químicas, as armas biológicas, as que contêm elementos radioativos e todas as outras com o mesmo poder de destruição das armas atômicas que fossem desenvolvidas no futuro. E esse conceito permanece até hoje. E nesse sentido, Roque, ano passado, em 2013, nós tivemos uma polêmica em relação à Síria, Coreia do Norte também, que estavam, de certa forma, tendo em mãos, cultivando esse tipo de arma. E qual que é o impacto dessas situações na questão da política internacional, prevendo uma intervenção da ONU? Bem, existe uma convenção que foi assinada por grande maioria dos países que proíbe o uso, a produção, a estocagem, a transferência das armas químicas e dos materiais envolvidos e tecnologias envolvidas na produção dessas armas. Antes da Síria, existiam 5 países que não assinaram a convenção. A Síria, Coreia do Norte, Egito, e 2 países africanos. Agora a Síria assinou e então as armas químicas estão na Síria nesse processo de destruição, que é uma destruição supervisionada por um órgão internacional. Então a decisão de um país aderir ou não a uma convenção cabe ao país. A ONU não obriga nenhum país a assinar nenhum tipo de convenção. A Coreia do Norte, só para lembrar, ela foi muito pressionada em relação ao seu programa nuclear.
ela era membro do chamado Tratado de Não Proliferação. A pressão internacional aumentou muito. O que a Coreia fez? Ela não deixou de lado o seu programa nuclear. Ela simplesmente se retirou do tratado, explodiu 2 bombas atômicas e depois voltou para o tratado de novo, como potência nuclear. É claro que não é uma potência reconhecida. Da mesma maneira, a Índia nunca assinou o Tratado de Não Proliferação e já explodiu várias bombas atômicas, e o Paquistão também. Então a política internacional é feita, como muito bem o nome indica, através de uma política e não de ações impositivas que nunca dão resultados, e eu acredito que isso nós estamos vendo agora com o Irã, onde ele foi muito pressionado e agora estão na mesa de negociações discutindo uma saída para ambos os lados, o que é o desejável. E o Brasil, embora tenha feito adesão a essa convenção, ele pode de alguma forma interferir ou sofrer algum tipo de ação em nível de política internacional por conta do uso de armas de destruição em massa? No passado, nós tivemos um programa nuclear. E é bom lembrar que durante esse período, e na imprensa às vezes sai que o Brasil tinha um programa paralelo, não tinha programa paralelo nenhum, porque ele não era membro do Tratado de Não Proliferação, assim como a Índia. Inclusive a França só aderiu ao tratado em 1990. Então ele podia ter um programa nuclear, sem estar ferindo nenhuma obrigação internacional. Ele só aderiu ao tratado depois da década de 90 e aí o programa se desmantelou, né? Foi completamente desativado. Em relação às armas biológicas, o Brasil já aderiu ao tratado de proibição de armas biológicas já há muitos anos, na década de 70, e o Brasil foi um dos primeiros a assinar a Convenção de Proibição de Armas Químicas. Então, em relação a esse conjunto, né, de armas de destruição em massa, o Brasil é um país que pode se apresentar diante da comunidade internacional como sendo um país exemplar, que é membro dos principais tratados de proibição e tem mecanismos internos de verificação do cumprimento dessas obrigações, que inclusive faz parte até do tratado que o país tenha condições de verificar internamente se todos os seus setores, e isso é bom que se diga, quando um país assina uma convenção desse tipo, não é uma obrigação só do Estado, é uma obrigação de tudo que está sob aquele Estado, inclusive na iniciativa privada. O Estado é responsável pelas atividades que são feitas nas indústrias que têm tecnologias ou tratam com materiais que são restritos ou proibidos pela Convenção. E cabe ao Estado verificar se essas empresas estão cumprindo essas determinações. Além do papel do Estado, nós já citamos a ONU. E o senhor foi inspetor da ONU na época no Iraque. Eu gostaria que o senhor pontuasse quais ações são desenvolvidas por um inspetor. Bem, em relação ao Iraque, bom, é bom que se diga aqui no Brasil, esses organismos internacionais que tomam conta dessas convenções fazem inspeções nos estados também. Então, o Brasil recebe aleatoriamente inspeções, seja da Agência Internacional Nuclear, nas instalações que são declaradas pelo Brasil, seja na área química. Então, não só o Estado brasileiro garante o funcionamento, como também inspetores internacionais vêm aqui conferir se aquilo está realmente sendo cumprido. Em relação ao Iraque, a situação foi completamente diferente. O Iraque, recordando, invadiu o Kuwait, fez declarações que iria anexar o Kuwait ao seu território, isso, portanto,
uma violação flagrante da Carta das Nações e, por conta de tudo isso, sofreu sanções. E as sanções diziam, em 1991, quando isso aconteceu, que o Iraque só iria deixar de sofrer sanções econômicas no momento em que uma comissão atestasse o desarmamento do Iraque em relação a armas nucleares, químicas, biológicas e mísseis. E o papel dos inspetores foi exatamente ir ao Iraque e conhecer, inspecionar, verificar a destruição dos materiais e das bombas que haviam sido feitas relacionadas com essas áreas: nuclear, química, míssil e biológica. O que são armas de destruição em massa e o que leva países a desenvolvê-las? As armas de destruição em massa, elas têm duas características. Primeiro, o alto poder de destruição. E segundo, tem o poder de desestabilizar o Estado. Como evitar que elas sejam utilizadas? Já existem convenções na ONU para o banimento completo de todas, inclusive das nucleares. Roque Monteleone, geneticista e ex-inspetor da ONU, explica o papel geopolítico das armas químicas, biológicas e nucleares no mundo moderno. Aula pública Ópera Mundi, aqui na TV Unesp. O Unesp Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. Uma ótima semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.